Bom, estamos aqui novamente com prazer imenso podendo fazer para vocês esse programa Palavra Amiga aqui no canal 25 da NET, TV Mar da organização Arnon de Mello. E cada semana um grande prazer de poder atender a vocês nesse bloco inicial, que é o que respondo aos e-mails que me mandam. E esse prazer de poder ler, de interagir com vocês, é essa minha missão, mas é também a missão prazerosa que escolhi de estar aqui podendo dizer a vocês aquilo que penso, que estudo, que aprendo, e até ao dizer isso estou falando de ciências, porque muitas vezes isso é muito importante, a gente ter um amigo, alguém que possa nos escutar, que a gente possa ter troca, isso pode ser na família, mas na hora em que falo aqui, eu falo na responsabilidade de que a palavra não é só o que penso. É uma reflexão junto com você, baseado nas ciências em que eu estudo e que me dedico. Estou dizendo isso porque essa semana foi uma grande repercussão nos conselhos, não só federais, como os regionais de psicologia, onde, vamos dizer que eu tenho certeza que essas pessoas não tiveram uma maldade, quiseram fazer só uma analogia, eles quiseram num paralelo estar comparando, onde disseram o psicólogo está caro, então você converse com o seu taxista. Então foi uma empresa de táxi que disse isso, claro, achando que isso era uma forma interessante de dizer que você poderia interagir. E aí o Conselho Federal e Regional de Psicologia pediu retratação, mostrando de que somos uma ciência. Então não falamos apenas, não damos conselho nem orientação de amigo, nós estamos sempre embasados nessas ciências da psicologia, onde nos dedicamos a fazer curso, a nos atualizarmos, a estudarmos, e eu que tenho 35 anos que faço isso, acho sim que posso ajudar vocês a ter essa reflexão dentro daqueles e-mails que vocês me mandam em horas de desespero, de dúvidas, de dificuldades, e que isso me faz feliz por poder compartilhar e ajudá-los sempre nesse modo de reflexão. Então vamos refletir junto, por exemplo, o e-mail mandado por uma mulher jovem, coincidência advogada, que hoje é a minha entrevistada, que tem 2 filhos, e ela me dizia: eu tenho grande dificuldade hoje de educar os meus filhos, porque a educação que eu dou a ele fica parecendo retrógrada, parece tradicional, parece arcaica, parece que são uma dos meus pais. Mas eu sou uma pessoa atualizada e acho que as pessoas estão perdendo os princípios. E aí eu estou realmente com dificuldades nessa educação, onde ainda por cima tem sempre alguém a me questionar, e às vezes a própria escola. Então essa mãe, ela estava entristecida, ela estava numa certa revolta, porque ela se dedica, ela é dessas mães, vamos dizer assim, que são presentes, e a gente sabe que nem sempre as mulheres hoje conseguem ter uma presença forte na educação dos seus filhos para acompanhar em todos os momentos que são importantes. E aí essas que se dedicam, elas encontram as barreiras nos lugares que elas vão justamente da distorção nos pensamentos, na forma de pensar. E aí ela, quando me dizia disso, o que é que eu fiquei refletindo, e gostaria agora que não só ela, mas todas as pessoas que passam por essa mesma dificuldade pudessem pensar junto comigo, que a educação, ela tem que ser dinâmica, ela não pode ser estática. Então, à medida que ela é dinâmica, a gente está no aprendizado, a gente tem que estar sempre aberto para as novas coisas que vão aparecendo e as novas situações, porque a gente tem uma cultura que evolui e que precisamos acompanhar isso, e dentro das distorções que a gente acha que vai prejudicar aquilo que acreditamos, conversar. Então, conversar seria a primeira palavra-chave que eu daria para vocês, de que como conversar com meu filho se ele tem 5 e 8 anos, que é o caso dela. E aí as pessoas sempre acham que as crianças são muito pequenas para entender as coisas. Olha, se já na vida inteira a gente tinha faixas etárias para que a gente pudesse entender que a criança era capaz de racionalizar e ter seu próprio pensamento, eu posso dizer a vocês que tem evoluído isso, e essas idades têm cada vez mais diminuído, ou seja, a criança na mais tenra idade, ela já é capaz de entender a mensagem, nem que você tenha que falar na linguagem dela, que não é aquela de nenenzinho, de diminutivo. Dependendo do assunto e da conversa, você precisa falar, olhando no olhar do seu filho, e principalmente provocando de que ele lhe dê respostas, de que ele possa estar também
fazendo a você questionamentos, porque você tem que dar a ele essa condição de ser capaz de questionar o mundo, a vida, a forma de viver e ter o próprio pensamento, para você não tirar também a essência, porque você tem que entender que nós somos formados da genética, mas nós somos formados nessas vivências de experiências, na formação da educação, de todos os princípios e valores que não nascem com o indivíduo. Esses são adquiridos nessa formação que vem muito forte dos pais quando eles são presentes, ou então dos substitutos desses, aí que vem a história, que pode ser a babá, que pode ser a secretária, que pode ser as tias da escola, os colegas, enfim, as referências que tem essa sociedade. Então, diante disso, qual seria a forma, então, melhor de educar meus filhos? Cada um, para a sua especificidade, tem uma necessidade e a gente pode até ter princípios, a gente tem caminhos, mas sempre é preciso de que a gente vá se adequando àquele que precisa ser reforçado em determinados comportamentos e mitigados em outros. Então, a gente tem que prestar atenção a isso, porque talvez daí é que você tenha a resposta que você deseja, que eu tenho certeza que é que seu filho seja feliz e que você entregue para essa sociedade um ser humano do bem. E aí vejam só, na hora que você diz qual é, eu digo, tem aquela que a gente poderia dizer que é conversar, e que dentro dessa conversa e dentro desse entendimento que você tem, que você vai construindo com seu filho, que pode ser para a vida inteira e deve ser assim, que venha com firmeza e venha com amor. Então, na hora que eu falo isso, é porque as pessoas necessitam cada vez mais do amor, não apenas na palavra eu te amo, que hoje se diz tão facilmente, que isso não era há muito pouco tempo assim, mas esse eu te amo precisa vir acompanhado de atitudes onde a criança possa se sentir amada. E aí, muitas vezes, os pais têm grandes dificuldades de entender de que quando ele está dizendo eu te amo e está tendo atitudes que acha que eu te amo, às vezes isso aí vem na contradição. Porque aí você quer o seu filho feliz, você quer que ele seja forte, se você quer que ele possa enfrentar a vida com as dificuldades que ela tem. E desde pequenininho você não dá a ele essa condição de se fortalecer para enfrentar esse mundo. E como é que ele se fortalece? É exatamente sabendo lidar com os nãos da vida, que é o que mais tem. A vida não é exatamente como você quer, como você sonha, como você deseja. Você constrói e aí tem que lidar com as frustrações inerentes desse processo. E ainda por cima, ser capaz de transformar o não no sim, aquele não que você às vezes diz para você, ou que o outro, ou que a vida diz para você. E aí são esses nãos que a gente chama os limites, que é preciso dar ao outro, para que ele possa se sentir fortalecido e revestido dessa capacidade de enfrentar e ser capaz de ir em frente. E aí sim, talvez aí a gente pudesse encontrar um termo comum. Se eu dou amor no toque e na atitude, e dentro dessa atitude, o amor não é só fazer o que o outro quer, nem compensá-lo, às vezes pela minha ausência, às vezes pela dificuldade, às vezes é porque adoece, às vezes é porque tem situações difíceis. Entendam que vai ser esse comportamento que vai definir como essa criança vai ser como adulto. Como é que ele vai enfrentar a vida. E enfrentar com mais facilidade ou não, tem exatamente a ver com como ele foi formado. Aí depende de cada um de vocês pais que estão fazendo esse trabalho. E aí eu queria aproveitar que tem uns minutinhos finais para responder um outro e-mail que eu acho que tem a ver com esse, que é quando uma mãe diz assim, o que eu faço na hora que o meu filho briga com uma outra criança, o meu filho que é educado, que é dócil, e a criança que é agressiva e que bate e que está machucando ele. Ela me dizia isso porque ela disse que teve uma atitude dela mesma tomar satisfação. E isso não é a primeira vez que eu vejo na vida. Aliás, eu já vi milhares de vezes na vida, não só em consultório, como experienciando, né, o mundo, como a gente vê isso no dia a dia. Não é uma coisa rara de acontecer. Agora, só reflitam. Na hora que você faz pelo seu filho, você está dando a mensagem de que ele é frágil, não é capaz de resolver, e por não ser capaz de resolver, ele precisa sempre de alguém para fazer isso por ele. E aí?
Então, primeiro, a capacidade de que ele seja capaz de resolver, nem que seja, ele não precise ser ele com um coleguinha. Se ele ter essa capacidade, vai ser melhor ainda, que ele comece a lidar com as diferenças dos seres humanos e a conviver com essas dificuldades. Mas, você também pode dizer a ele que na hora que ele se sentir sem forças para esse enfrentamento, porque ele tem do outro lado alguém que tem uma diferença claro, de formação, de educação, de atitude, de comportamento, de traços de personalidades, que isso aí é o comum, o natural na vida. Então, a partir disso aí, não tenha dúvida de que quando você diz a ele, meu filho, você é capaz sim, conversa com esse amigo, diz a ele por que precisa ser assim. E aí você ainda pode dizer a ele, se você não consegue sozinho, se esse menino é maior, se ele é mais forte, se você está se sentindo fragilizado, conversa com a mamãe. E a mamãe sempre incentivando a ele. Fala com a professora, que hoje se chama mãe da tia, não é? Ou aí tem sempre nas escolas um psicólogo, o coordenador, o orientador. E aí é dessa forma que você diz a ele, meio que vai lá. Você é capaz, e a partir daí você está construindo a segurança dele, a força, essa força cada vez mais necessária de enfrentar as dificuldades da vida. E é dessa forma que eu termino aqui esse primeiro bloco. Sendo o segundo bloco de entrevistas, vocês não podem perder, fiquem aí, porque tem tudo a ver com tudo que falamos e queremos que vocês reflitam daquilo que acontece na vida e que não podemos ficar à parte. Temos que estar junto, entendendo e, dentro desse entendimento, fazendo a nossa parte. Então, até já.